Bom pessoal, a gente vai agora para o último vídeo que eu vou querer demonstrar para vocês a realização de um exercício usando os conceitos aí de seno e cosseno, né, que às vezes acontece de aparecer. Principalmente questão de fenômenos, né, como temperatura. Então a gente vai fazer um exercício aqui para vocês entenderem um pouquinho como funciona. O exercício aqui então é de uma universidade, no vestibular de 2011, né? Então é o seguinte, o exercício. Com o objetivo de aumentar a produção de alimentos em certa região, uma Secretaria de Agricultura encomendou a uma equipe de agrônomos um estudo sobre as potencialidades do solo dessa região. Na análise da temperatura do solo, a equipe efetuou medições diárias durante 4 dias consecutivos em intervalos de 1 hora. Então foram 4 dias, né, de medições, 4 dias. A cada 1 hora eles faziam uma medição. Essa é a informação que nós temos nessa primeira informação aqui. As medições tiveram início às 6 horas da manhã do primeiro dia. Então o primeiro dia chamado de T aí, né? Começou às 6 horas da manhã. Os estudos iniciaram com uma temperatura T, ou seja, com uma temperatura inicial, que eles chamam de T grande. O T pequeno, então, eles consideram como dia. Então nós temos aqui a fórmula que eles elaboraram para poder resolver essa conta, né? Então o T grande é a temperatura, a temperatura inicial, né? E o T pequeno aqui no meio é a quantidade de dias. Os estudos iniciaram com a temperatura média em graus Celsius e o tempo T, representado o número de horas decorridas após o início das observações relacionando através da expressão. Com base nessas informações, identifique qual é a temperatura do solo às 6 horas da manhã do primeiro dia. Então eles querem saber qual que era a temperatura inicial, baseada nessa fórmula aqui que foi elaborada para poder fazer essa medição que esses agrônomos queriam fazer. Então nós temos aqui a equação dada, né? Essa expressão dada, e nós vamos ter que resolver isso. Primeira coisa que nós temos que analisar aqui, eles estão falando que eles querem saber o T, então nós vamos ter que achar o T, que é a temperatura inicial do primeiro dia. Só que eles falam que a medição, né, essa expressão aqui, ela é uma expressão de todo o período, né? Só que ele quer saber, né, exatamente quanto que foi a inicial. Então, o que a gente tem que considerar referente a esse tempo aqui? A gente tem que considerar que foram 4 dias. 4 dias. Então, cada dia tem 24 horas. Então, é 4 vezes 24, né? Então, de verdade, a gente vai ter aqui 96 horas, que eles falam aqui, ó. Representado, o T representa o número de horas. Então, são 4 dias vezes 24, dá 96. Então eu tenho que substituir esse T por 96. Então como que vai ficar a nossa expressão aqui? Vai ficar que T é igual a 26 mais 5 cosseno, né? Aqui nós temos um parênteses aberto, π 12. Vocês concordam que o T aqui no lugar do T é vezes 96 mais 4π 3. Então a gente vai agora fazer o quê? Uma coisa que a gente tem que se preocupar nessa resolução aqui é sempre olhando aquilo que nós temos, né? E ver o que dá para resolver primeiro, né? No caso aqui a gente tem que resolver primeiro o que está dentro do parênteses. Então a gente vai fazer isso, a gente vai manter aqui as iniciais aqui, né? 5 cosseno, né? Eu vou partir aqui para dentro primeiro. Então aqui dentro o que eu tenho? Eu tenho uma multiplicação e tenho uma adição. Então primeiro eu vou resolver a multiplicação. Então vamos lá. Então 96 mais π fica 96π. E o 12 aqui embaixo mantém, porque aqui é 1, né? Então 12 vezes 1 é 12. E aqui fica 4π sobre 3. Então resolvemos uma parte.
Vamos continuar. Agora a gente precisa resolver essa conta aqui. É uma conta, é uma adição de fração. Então vamos lá, vamos resolver isso. 26 mais 5 cosseno, né? Então aqui eu preciso fazer o quê? Eu preciso fazer a fatoração para resolver essa... preciso fazer a fatoração aqui para resolver essa adição de fração. Então se eu fatorar lá 12 e o 3, né? Desculpa. Se a gente fazer a fatoração do 12 e do 3, a gente vai verificar ali que vai dar 2 aqui, 6 aqui, 3 aqui. Que ficou ruim aqui. Vai ficar 3, aí 3 e 1. Desculpa que ficou rabiscado ali, mas a faturação vai ser essa. Então 12 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então aqui é 12. Precisava nem ter feito, né? A gente já sabia que ia chegar nisso. 12 dividido por 12 dá 1. 1 vezes 96, 96π. 12 dividido por 3 dá 4. 4 vezes 4, 16π. Vamos continuar a nossa resolução. 26 mais... Vamos lá, 26 mais 5 cosseno. Agora a gente vai somar isso aqui. 96 mais 16 dá 112π sobre 12. Então, chegamos nessa situação. Dá para simplificar isso aqui? Dá para simplificar. Então, vamos lá. 5 cosseno. Então, vou começar aqui por 2, né? Vou simplificar por 2 aqui e 2 aqui. Então, aqui vai ficar 56π sobre 6 simplificado. Dá para simplificar mais ainda? Dá para simplificar por 2. Vai ficar, então, 26 mais 5 cosseno. E aqui vai ficar 28, né? Π sobre 3. Veja que a gente chegou aqui numa situação que tem alguma coisa que dá pra gente pensar sobre isso que nós temos aqui, né? Sem pensar ainda nessa parte da conta aqui, vamos pensar primeiramente nesse 28π sobre 3. Se a gente for pensar isso em ângulo, né? A gente consegue chegar num valor, não consegue chegar num valor? Vamos pensar então, ó. Eu tenho 28π sobre 3. Ele vale um grau, né? Ali, algum ângulo aí. Então eu posso usar aquela nossa continha que a gente sempre faz, né? Para poder encontrar. Então eu sei que 180 é igual a π, né? Então se eu fizer a multiplicação inclusa aqui, eu vou ter πx, que é igual 28. 28 vezes 180 vai dar 5.040. 5.040 π. E aí, dividido por 3. Aí, o que acontece aqui? Aqui nós podemos cortar os π, né? Vai ficar x. Se eu fizer isso aqui, 5.040 dividido por 3, a gente vai chegar aqui no valor de 1680, um ângulo de 1680. Então isso aqui é a mesma coisa que um ângulo de 1680. Vamos fazer um raciocínio aqui, ó. Então 360 eu sei que é uma volta inteira é igual a 2π, certo? 2 voltas inteiras é 720, é 4π. 1080 são 3 voltas inteiras, 6π. E 1440 é uma outra volta, seria a quarta volta, é igual a 8π.
Quanto que falta para chegar no 1680? 1680, que é o ângulo, né? 1680 menos 1440. Aqui falta 40, falta 240. Então eu vou ter aqui sobrando, né, nessa conta aqui, 240. Eu vou pegar lá a circunferência e vou andar 240. A hora que eu chegar no 240, eu vou entender que esse 240, né? Então a gente deu várias... Para chegar nesse 1680, a gente deu uma volta, 2 voltas, 3 voltas, 4 voltas. E a hora que estava fazendo a quarta volta, a gente parou no 240, que foi o que sobrou. Se a gente substituir isso aqui, fica assim, ó. 26 cosseno de 240 graus. Olha só como muda a situação agora. Nós temos aqui, ó, cosseno de 240 graus. Se eu pegar lá a circunferência, eu vou conseguir saber quanto vale o cosseno de 240 graus. E se vocês forem lá, vocês vão ver que o cosseno de 240 graus, ele vale menos 1 sobre 2, que é a mesma coisa que menos 0,5. E se eu colocar, então, esse valor no lugar aqui, vai ficar, então, vezes menos 0,5. Veja onde nós chegamos. Agora nós conseguimos resolver. Então a temperatura é igual a 26, 5 vezes 0,5, né? Então aqui vai ser 5 vezes 0,5, vocês vão verificar que vai dar 2,5. Vai dar menos 2,5. E aí, então, se você fizer essa conta aqui, mais com menos, vai dar 26 menos 2,5. Então a temperatura aqui final é igual a 23,5 graus Celsius, que é a temperatura inicial que a gente estava procurando. Então assim, gente, é um conceito um pouco extenso, né, complexo, mas se vocês analisarem o que foi usado nesse exercício aqui, foi exatamente o conhecimento matemático, né? É um exercício complexo, né? Mas que trabalha vários conceitos matemáticos, né? Primeiramente a gente trabalhou aqui o entendimento, né, do que o exercício está pedindo. No caso ele fala que ele pede aqui pelo número de horas, né? Então ele não quer saber dias, ele quer saber pelo número de horas. Então eu tenho 4 dias, eu sei que cada dia tem 24, são 96. Isso me possibilitou caminhar para cá. Aí depois, aqui eu parti para o conceito de resolver aquilo que está dentro do parênteses primeiro. Então fui lá, dentro do parênteses eu tenho uma multiplicação, ela faz antes do que a soma, então eu fui lá e fiz. Aí eu continuei com o conceito de fazer a resolução aqui da soma e uma fração. Então eu apliquei o conceito de soma de frações, né? Fez a fatoração, e aí depois parti para a simplificação. E aí nós chegamos no conceito do radiano, né? Aí nós aplicamos o nosso conhecimento para achar o graus em radiano e a gente encontrou um grau aqui que nos permitiu, através da análise das voltas que nós temos na circunferência, chegar aonde nós queríamos, que era o cosseno disso aqui, né? E o cosseno disso aqui é a mesma coisa que eu fizer o cosseno de 240, que a gente chegou ao conceito que é 0,5 o cosseno de 240. E a gente conseguiu fazer a solução. Então, é nesse sentido que eu gostaria de mostrar esse exercício para vocês. Na AP vocês têm algo não parecido, mas similar. Tentem fazer, tentem resolver com esse entendimento, tentando olhar para a expressão aqui. Olha para ela, o que você consegue identificar ali, o que você consegue ir resolvendo. Siga o procedimento de resolução de uma expressão, né? Pense sobre ela. E aí você consegue, aos poucos, ir fazendo a resolução. É um pensamento complexo, não é uma resolução fácil. Mas tente colocar o conhecimento matemático que vocês têm dentro do que se apresenta dentro da expressão. Tá bom, gente? Obrigado, até mais.